Olá! O livro de Ruth certamente tem muito a nos ensinar. Temos muitas lições a aprender com ele. Temos muito a aprender com a história dessa mulher moabita, não era israelita, era uma estrangeira no meio do povo de Israel. Temos muito que aprender com a história de Noemi, aquela mulher que ao retornar da terra de Moabe para Belém, voltou com seu coração extremamente amargurado, triste, dizendo que Deus havia pesado a sua mão contra ela. Não queria mais ser chamada de Noemi, pediu para ser chamada de Mara, porque o seu coração estava amargurado. A verdade é que nós, meus amados, não temos condições de imaginar o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não temos a menor ideia, porque Deus é o Deus que nos surpreende com a sua graça e com o seu favor. Onde poderia passar pela cabeça de Noemi e de Ruth o que Deus estava para fazer? Deus não apenas resgatou Noemi da sua miséria, mas fez de Ruth uma mulher muito importante para a história do povo de Israel. Muito importante. Por quê? Porque a história nos diz que Boaz, parente de Noemi, a resgatou da sua miséria, comprou toda a propriedade que era do seu marido, falecido marido, Elimeleque, e ainda casou-se com Ruth. Essa mulher teve um filho com Boaz. O nome desse garoto se chamou Obed. Obed, mais adiante, casou-se e teve Jessé. Jessé gerou simplesmente Davi, rei de Israel, o maior rei de Israel. E como se não bastasse Deus, na sua infinita graça e misericórdia, colocar essa mulher moabita na linhagem dos reis de Israel, ela integrou também a genealogia do Messias, fazendo parte da história da salvação. Deus usa as coisas desprezadas do mundo para confundir as fortes, as grandes. Aquela mulher desprezada, uma estrangeira, foi um instrumento de Deus para abençoar aquela família. Elas viram a mão de Deus agindo com poder e graça. A Bíblia nos garante, lá na carta de Paulo aos Coríntios, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Certamente, Deus nos surpreende e Ele usa o sofrimento para nos tornar melhores, nunca piores, e para fazer em nós e através de nós coisas que muitas vezes jamais poderíamos pensar e imaginar. Por isso, tire proveito do sofrimento para o seu crescimento. Cresça com a crise. Cresça com a crise. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 10, ele nos diz que Deus, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Deus é este Deus que usa o sofrimento, usa as nossas experiências dolorosas para nos aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. E Deus quer fazer isso conosco hoje. Ao orar pela crise, ore a Deus para Deus nos dar realmente livramento dessa pandemia, mas ore a Deus, por favor, para que Deus ajude você a aprender tudo aquilo que Ele quer lhe ensinar através desta pandemia. Peça a Deus, Senhor, ajuda-me a aprender todas as lições que Tu queres me ensinar através desta situação tão dolorosa que estamos vivendo. Clame a Deus por isso, porque Deus quer nos ensinar coisas extraordinárias, quer nos ensinar valores, preceitos, lições tremendas que precisarão estar nos nossos corações para sempre. Isso nos fará crescer na hora da crise. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo.
Pai Celeste, Deus bendito, nós te pedimos, ajuda-nos a crescer com as crises. Ajuda-nos a crescer com esta crise, com esta pandemia. Que nós possamos te conhecer melhor, que possamos ser aperfeiçoados, confirmados e fortalecidos, que possamos, ó Deus bendito, experimentar o Senhor de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira que nós nunca experimentamos antes. Ajuda-nos a tirar todas as lições que Tu queres que aprendamos neste tempo que estamos vivendo. Ajuda-nos a crescer com a crise. Nós te rogamos e te suplicamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família e que você esteja conosco neste domingo em todas as atividades da nossa igreja. Que Deus seja conosco hoje e sempre. Amém.